Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. E hoje queremos louvá-lo pela fé. Estamos no ano da fé, nos debruçando sobre as riquezas e as várias perspectivas da fé. E nós temos que agradecer ao Senhor porque podia ter acontecido de eu não ter tido acesso a todo esse conhecimento e não viver segundo a fé. O mesmo poderia ter acontecido com você. Nós recebemos o dom da fé, o dom do batismo, por graça de Deus. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o crescimento na compreensão da fé. Isso significa que eu posso conhecer e compreender a fé cada vez mais. Se depois você quiser olhar no Catecismo da Igreja Católica, é nos números 94 a 96. Especialmente 95. Bem, nós partimos de um princípio. O Espírito Santo assiste. O Espírito Santo guia a igreja. A igreja não é, portanto, uma ONG formada por pessoas que querem viver segundo determinadas ideias, que se reúnem. Não. A igreja foi convocada por Deus. É uma assembleia que ele convocou. E uma assembleia que teve o seu momento máximo com a encarnação do Verbo, do Filho de Deus, da Palavra de Deus, que veio até nós, nos revelou os segredos do Pai, nos reuniu, ensinou e depois disse: ide, ensinai a todos isso que eu ensinei a vocês, batizai-os. E aí começou a experiência das comunidades. E sabendo da nossa fragilidade, Jesus disse que enviaria o Espírito Santo quando voltasse para o Pai, para guiar esta comunidade, esta igreja, esta assembleia reunida em torno do seu nome e dos seus ensinamentos. Então, graças à assistência do Espírito Santo, nós crescemos não só no conhecimento das realidades, mas cresce em nós o conhecimento das palavras reveladas, da revelação divina. Isso significa o quê? Que uma pessoa pode crescer cada vez mais no conhecimento dos mistérios de Deus. Como se alguém tivesse uma gruta imensa, escura, e aí alguém fosse iluminando, e no caso é o Espírito Santo, ela fosse caminhando e fosse descobrindo novos aspectos daquela gruta. Conhecimento da verdade, assim, o Espírito Santo vai nos introduzindo, nos ajudando a penetrar cada vez mais. E aqui temos uma riqueza. Por exemplo, estamos no século XX. Atrás de nós, desde que a palavra de Deus foi revelada por Jesus Cristo, quanta gente acolheu essa palavra, estudou, o que significa isto, comparou com outras, publicou livros. Quantas pessoas ensinaram, quantas pessoas deram a vida, mostrando que essa palavra é verdadeira. Ela iluminou minha vida e por ela eu sou capaz de dar a minha vida, porque Jesus Cristo é que está atrás dela. Portanto, a palavra de Deus não é assim um bloco fechado de pedras preciosas que eu vou procurar conhecendo, classificando. Não. Esse conhecimento, esse depósito da fé é imenso e eu vou penetrando cada vez mais nele pela força da palavra de Deus, pela contemplação, pelo estudo e pela vida. Pela vida. Quer dizer, os santos me ajudam a entender melhor, a compreender melhor a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus falou do amor aos doentes. Eu olho para a vida de um santo e vejo ele dedicado radicalmente para atender doentes, sacrificando-se, perdendo horas de sono, se cansando, para atender para atender 100 e tal, e criando estruturas para atender os doentes. Então, agora, quando eu leio que Jesus Cristo amava os doentes, e aí eu me lembro daquele santo que tanto se dedicou, eu entendo muito mais o que significa amor aos doentes. Sim, os santos iluminam a igreja e me ajudam a entender, porque eles são a palavra colocada em prática.
a palavra vida. Eu falei de um santo que ama os doentes. Aí tem outro que mostrou a importância de pregar, de anunciar o evangelho. Tem outro que mostrou o que significa aquele amor de Jesus aos pobres. Quando eu olho, por exemplo, para Francisco de Assis, quanta coisa eu aprendo dele. O que significa mesmo seguir Jesus Cristo pobre, amá-lo nos pobres? Então, o conhecimento daquele depósito da fé que a igreja recebeu e que deve me transmitir, este conhecimento aumenta cada vez mais na igreja, mas na vida de cada um. Então, eu posso me enriquecer com uma caminhada da igreja que tem 20 séculos. E se você for fiel, se eu for fiel, se a nossa comunidade atual for fiel, quanto nós poderemos transmitir para as novas gerações? E eles poderão ser mais convictos por causa do nosso testemunho. É assim que vive a igreja. Dona Cecília Battaglini, de Itapira, São Paulo, pode ser considerada um exemplo de leiga que ilumina a igreja. Eu creio em Deus, muito assim, emocionada, porque é demais o que eu creio. Eu queria que todos crescessem como eu creio, entende? E eu sempre peço, aumentai a minha fé, né? Aumentai a minha fé, que eu acho que ainda tem um pouco. Fiel nas pequenas coisas, ela consegue testemunhar Cristo no meio em que vive. Eu encontro Jesus a todo momento. Ele está sempre comigo e sempre tenho um pensamento positivo a Ele. Então, quando eu vejo uma pessoa meio triste, meio desanimada, até minha amiga perdeu o esposo, né? Falei, creio em Deus que temos a vida eterna. Então, passa o pensamento para a gente só de coisa boa, né? Então, um pensamento positivo. A amiga é a Ivete. Essa minha amiga é como uma irmã. Eu gosto dela porque ela fala muito em Deus, né? Jesus, né? Então, eu gosto muito dela por causa disso, né? Fala muito em Jesus. E a gente sai junto. Graças a Deus, nunca acontece nada, tudo dá certo, né? Além de uma vida de oração e serviço, percebemos em Dona Cecília ainda o vigor da juventude. Os bordados que faz enquanto assiste a TV é revertido para uma instituição de caridade, a Casa do Pão. Na Casa do Pão é onde há muitos e muitos anos eu conheci. Então, aí eu passei a se preocupar, porque tem muito pobre. Lá é um bairro pobre e tem muito, muito pobre mesmo. Criança pobre, velhos pobres de terceira idade, e jovem, né, adolescente. Então, ali está proporcionando um meio de ajudar e não deixar as pessoas na rua. No início, a minha vista era boa, né? Então, eu ensinava a consertar roupa, reformar roupa. Nós íamos para a máquina, a pessoa trazia roupa, reformava, perna de calça virava um short para uma criança. Entende? Era esse trabalho. Aí as pessoas foram ficando melhor, então começaram a aprender a bordar, a fazer crochê. Ela está sorrindo com todo mundo gosta dela aqui. Quando ela não vem, todo mundo pergunta por que a Dona Cecília não veio. Com a caridade na alma, ela demonstra que conhece profundamente a vontade de Deus. Porque se a gente tem caridade, a gente pensa no próximo, né? Se a gente pensa no próximo, não diz no Evangelho que o próximo é Ele. Então é isso. Sua vida pessoal é uma constante entrega e uma grande lição de fé. O meu dia eu fico feliz. Já levanto olhando para o meu coração de Jesus e agradecendo a noite que eu tive, né? Agradeço e peço que eu possa ter um bom dia. E a alegria é ter fé em Deus e esperança. Cada um de nós temos um lugarzinho lá. Planta e colhe. Que nós vamos plantar aqui, nós vamos colher. Então, cada um faça o seu papel, né? Plantar para colher bons frutos. E eu falo assim, eu nunca estou sozinha. Minhas amigas falam, você mora sozinha, Cecília? Há quantos anos, né? Eu sou viúva há 32 anos, quase 33, né?
E eu falei, mas eu nunca estou sozinha. Né? Eu nunca estou sozinha. Primeiro eu não tinha cachorrinha, né? Mas eu nunca me sinto sozinha. Eu não sinto sozinha, nunca senti. Eu tenho meu anjo da guarda e tenho ele como protetor. Então eu não sinto mesmo. Por isso que eu emociono quando falo dele. Porque todo momento ele está perto, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada, nada, nada. Se você pensar, eu não tenho medo. Anunciamos Jesus.